Deixa o Renan. Vamos ver as escolas hoje. Renan, fica aqui perto. Vamos pedir para o Ícaro falar no final. Vamos ver as escolas. Banca dele. Ele vem dia 25. Afonso. Dá 30 minutos que ele faz, mas aquele relatório é fascista. É, por isso que ele quer falar. Bem, bom dia a todas e todos. Nós estávamos aguardando os colegas de Friburgo chegarem, da Escola Galdino do Vale, já chegaram. Então, temos os convidados todos da nossa audiência pública presentes. É um prazer recebê-los aqui. É uma audiência em caráter extraordinário, aprovada pelo plenário da Casa antes do recesso, programado 2 reuniões de audiência pública da Comissão de Educação. Uma para o dia de hoje, conforme a autorização já dita aqui, onde convidamos 4 escolas do Sistema Estadual de Educação que fizeram parte do contrato de obras emergenciais em função das chuvas de início de 2011. Escola de Araras, em Petrópolis, Escola Galdino do Vale, em Nova Friburgo, Escola Maria Amélia Pacheco, em Sumidouro, Escola Cândido Portinari, em Petrópolis. 4 unidades da rede estadual. Convidamos direção, uma representação de professores e uma representação da comunidade. O objetivo da audiência de hoje é ouvirmos as 4 escolas. E temos uma audiência marcada para o dia 25, onde estão convidados a Secretaria de Estado de Educação, mandará a sua representação, apesar de presentes aqui hoje, mas com certeza estarão 25, o professor Zaqueu, secretário de Infraestrutura, o professor Sérgio Mendes, chefe de gabinete, e também a IMOP, através do Dr. Ícaro, presidente, também presente hoje, e a sua equipe. Então, a Comissão de Educação, em função de uma proposta apresentada por um conjunto de deputados, de um requerimento de comissão parlamentar de inquérito, já protocolada na mesa diretora no último dia dos trabalhos de plenário. Sendo esta uma comissão diligente, entendemos por bem a realização de 2 audiências preliminares para que os deputados da comissão pudessem ter subsídios a respeito dos trabalhos que se iniciarão na retomada do calendário legislativo. O deputado André Correia, membro da nossa comissão, encaminha uma solicitação que a presidência, já lhe darei, que a presidência está acolhendo para que possamos ouvir, ao final aqui, as considerações do doutor Ícaro, né? Lembrando ao doutor Ícaro que temos um convite, compromisso do presidente da Casa para a presença da equipe da IMOP no dia 25. A estratégia que a comissão tratou justamente foi colher subsídios das escolas, para que depois pudéssemos, em cima desses subsídios que serão trazidos e apresentados hoje, junto aos deputados, pudéssemos, então, estabelecer um debate com a Secretaria de Estado, que é a grande responsável pelo contrato, já que o convênio do FNDE é entre Ministério da Educação e Secretaria de Estado de Educação, e a IMOP, que recebeu a responsabilidade da execução das obras. Eu vou aqui registrar, antes de passar pela ordem ao deputado André Correia, deputados Marcelo Freixo, deputado Paulo Ramos, deputado André Correia, deputado Luiz Martins, membros da Comissão de Educação presentes. Também presente, deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado André Siciliano, deputado Jânio Mendes, deputado Iranildo, deputado Bernardo Rossi, deputado Chiquinho da Mangueira, Marcos Figueiredo presente e deputado Márcio. Deputado André Correia, pela ordem. Senhor presidente, inicialmente eu queria registrar, e não poderia ser diferente, agradecer... Desculpe. Deputado Vaguinho. Márcio, desculpe, deputado Vaguinho. Agradecer aqui, Vossa Excelência, porque, na verdade,
quando fui demandado ontem pelo presidente da EMOP, que é um dos servidores que eu reputo dos mais sérios que conheci na minha vida pública, mais de 30 anos de serviço público, né, uma das pessoas que reconhecidamente correta, séria, e que, ao longo dos últimos dias, se abateu esse pesadelo sobre sua vida pessoal, né, indignado com as colocações e com as manifestações que vêm ocorrendo na imprensa, e nos solicitando a possibilidade de trazer aqui os seus argumentos, de refutar e comprovar, né, com dados essas questões. Então, eu acredito que nós não poderíamos nos furtar, está aqui o doutor Ícaro, né, de ouvi-lo, né, e, sobretudo, dele ter aí, percorreu depois desses fatos as escolas, e está absolutamente tranquilo, né, de que tudo que diz respeito à atuação da EMOP tenha explicações claras e concretas, né, e, com certeza, ao longo desse processo, isso tudo vai ser absolutamente esclarecido, né? Portanto, nós não poderíamos deixar, nesse momento, de ouvir uma pessoa e de ter a possibilidade dele colocar, inclusive com relatórios, com dados, todas essas questões referentes às escolas. E vai ser bom, porque ele vai poder ouvir aqui as diretoras e vai poder, muitas delas, inclusive, ele teve com elas já ao longo desse processo, e vai poder, com essa comissão, e não só essa comissão, mas que esse parlamento tenha clareza que nós estamos absolutamente tranquilos em relação à aplicação desse recurso. André Correia, primeiro esclarecer que, ao doutor Ícaro, que não há desta comissão nenhum pré-julgamento, pelo contrário, a respeito do presidente da EMOP. O que fomentou toda essa iniciativa parlamentar foi um relatório do TCU, e que, com certeza, no momento oportuno, não esse com professores e diretores, que vão dar informações das suas escolas, mas, com certeza absoluta, no momento oportuno, essa equipe de fiscais do TCU com os fiscais da EMOP poderão apresentar aí as suas justificativas e possíveis contradições ou não nesse relatório. Não há dúvida que fomenta essa iniciativa parlamentar aquele relatório, que é um documento público, é um relatório conclusivo para um voto do Tribunal de Contas da União, pelo menos para um primeiro voto, tá? Onde fiscais apontam uma série de irregularidades em obras que ocorreram nas escolas atingidas pela chuva. Então, com certeza, no momento oportuno, tenho certeza, Vossa Excelência, mesmo Vossa Senhoria, mesmo ouvindo hoje, nós teremos a oportunidade de ouvir os fiscais do TCU, bem como os fiscais da EMOP. Mas tenha certeza do respeito do conjunto da Casa, desta comissão. Não é a primeira vez que o senhor está presente nessa comissão, pelo contrário, várias vezes aqui esteve, onde debatemos as questões das obras da Secretaria de Estado de Educação, e vamos ouvi-lo com muito prazer, tenho certeza absoluta. Quero registrar o ex-prefeito Afonso Monerá, subsecretário de Governo. Seja muito bem-vindo aqui, Afonso, ao nosso encontro. Vereador Pierre, também de Friburgo, presente aqui junto ao deputado Paulo Ramos, e as professoras da UP, com a professora Terezinha, a sua presidente. Olha, nós somos muitos deputados. A intenção hoje nós preparamos aqui pela comissão um conjunto de perguntas para encaminharmos às 4 escolas. Quero, inclusive, deixar professoras, professores, comunidades, vocês fiquem extremamente à vontade de falarem aqui exatamente e responderem as questões que se sentirem em condições de responderem. É uma reunião preliminar que tem como objetivo instruir, mas colhendo, acima de tudo, informações da comunidade escolar, que foi quem recebeu as obras do dito convênio. Então, eu indago aos senhores deputados, vamos encaminhar essas perguntas, não são muitas, tá? Eu peço aqui a assessoria, mesmo que passe aqui pela frente, que passe já mais um microfone para outra bancada, e, por enquanto, só vamos ter a intervenção aqui. Aqui, pode passar pelo meio aqui, por favor, esse microfone aqui. O deputado Freixo também empresta o dele aqui.
Temos um microfone em cada conjunto de colegas de secretarias. Por favor. Que Dulce. Não, esse põe aqui, ó. Não. Vocês querem ajuda? Aqui, minha filha, por favor, todos para cá. Todos para cá. Isso, passa, Fátima, por gentileza, para o segundo conjunto e depois do professor, que são os colegas de Araras. Os colegas de Petrópolis e Friburgo, pronto. Temos aqui presentes hoje os professores da Escola Maria Amélia Pacheco, que fica em Sumidouro, diretora a professora Cássia, diretora adjunta a professora Audiceia, professor representando a comunidade professor Márcio e representante da comunidade escolar a Vanusa, que deve ser mãe de alunos da escola. Ok. Araras, em seguida, temos a Ana Patrícia Alves Pisano, diretora. Não? Cancelamos o almoço hoje, né? Ah, sim. Não é Araras aqui? 472. Como? É o 472. Se É o Portinari, desculpe. Ana Paula, adjunta Marinês, a comunidade escolar, professor Elber, seja bem-vindo, e a representante da comunidade, também Marinês. Sejam bem-vindos aqui. Em seguida, Araras. Professora Ana Patrícia, diretora, professor da comunidade, Ana Patrícia, diretora adjunta Ana Cristina, professor representando a comunidade Frederico Rosa e a representante da comunidade escolar Maria Aparecida Correia. Sejam bem-vindos. E o doutor Galdino do Vale, Nova Friburgo, professora Ana de Fátima, diretora presente, professora Sandra da Flon, vice-diretora, e a Maria Célia Cruz, representando a comunidade escolar. Faltou apenas o professor representante, professor Geni Amorim, que por problema de saúde não pôde estar presente hoje. Me parece a informação chegada à mesa. Bem, nós vamos encaminhar 6 perguntas e vamos ouvir de cada conjunto de professores e representantes informações sobre essas 6 perguntas, que são básicas, né? E vamos ouvir primeiro a direção, depois o professor, se quiser complementar com alguma informação, e a comunidade escolar. Eu não vejo necessidade de todos obrigatoriamente terem que dar suas opiniões, a não ser que tenham divergências, e quero que fiquem bem à vontade. Por isso, inclusive, chamamos direção, chamamos professores e chamamos comunidade escolar, pais ou moradores da comunidade. A primeira pergunta que nós vamos fazer é se a unidade escolar foi atingida pela tragédia ocorrida em 2011. Se quiserem anotar aí, tá? Primeira pergunta, se a comunidade escolar foi atingida pela tragédia de 2011. A segunda pergunta é se, antes da tragédia de 2011, antes das chuvas de janeiro, se a unidade escolar já passava por alguma obra de reforma. Então, se antes da tragédia, se a unidade já passava por alguma obra de reforma. Terceira pergunta. Desculpem. Antes da chuva se passava por obra. Mas eu tô olhando os professores aqui, estão todos sacudindo a cabeça aqui. Terceira pergunta. Nós queremos informações se a empresa que realizou o contrato das obras emergenciais, se era a mesma empresa que já estava na escola realizando obras anteriores, se a segunda pergunta for positiva. Se era a mesma empresa. As mesmas pessoas. Quarto, pergunta importante para a Comissão de Educação, e vai ser motivo, doutor Zaqueu, inclusive, de alguma iniciativa nossa de sugestão ao governo.
né, se as escolas receberam, em algum momento, né, preliminar às obras, depois durante as obras e depois na conclusão das obras, algum servidor da Secretaria de Estado de Educação. Nós estamos tratando de um contrato da educação, apesar de ter sido executado pela EMOP. Esses recursos federais eles foram transferidos para a Secretaria de Estado de Educação. A comissão deseja saber se, em algum momento, antes do início, para discutir o que ia ser feito na escola, ao longo da obra e na conclusão da mesma. A mesma pergunta para funcionários da EMOP. Para funcionários da EMOP. Né? Uma pergunta seguinte, que também é importante para a Comissão de Educação, é se, tendo ocorrido a visita de um funcionário da educação antes do início das obras, se teve um debate preliminar com a equipe da escola sobre as obras necessárias na escola. E aí, para a Comissão de Educação, seria importante a informação se, quando acontecem obras da educação, é praxe, é rotina, a Secretaria discutir de forma preliminar com a comunidade escolar quais são as obras necessárias. Uma outra pergunta é se a equipe da escola atesta algum tipo de relatório ao final das obras da educação. Se existe da Secretaria de Estado de Educação um padrão de acompanhamento e se a equipe atesta em algum momento essas obras realizadas. E, por último, o nosso trabalho é rigorosamente provocado pelo relatório do TCU, que é público. Todos os deputados receberam e as escolas também. Né? Existem contradições entre a medição de obras apontada pelos fiscais da EMOP com a verificação dessa mesma medição apontada pelos técnicos do TCU. Evidentemente que nós não vamos aqui fazer esse contraditório com os senhores, que no momento oportuno vai ser com TCU e EMOP. Mas nós queríamos saber se vocês gostariam de dar alguma informação a respeito dessa incompatibilidade de medição pela EMOP. A gente viu a mais variada situação, doutor Ícaro, e o senhor tomou conhecimento do relatório. Escola de Cândido Portinari, o fiscal da EMOP disse que tem, estou aqui dando exemplos, o relatório, não, o fiscal, diz que teve troca de esquadrias, o do TCU diz que não teve. Enfim, tem o outro, teve telhado Araras, tem troca de telhado, e o telhado, segundo o relatório do TCU, não é trocado há 10 anos na escola. São informações que estão no corpo do relatório do TCU e que é de domínio de todos aqui da nossa reunião. Eu indago aos senhores deputados, para a gente dar celeridade aqui ao encontro, se sentem necessidade de mais alguma indagação além dessas. Num primeiro momento, se a gente quiser depois fazer uso da palavra, terão aí a palavra. André. Só para... Por favor, no microfone, André. Deputado André Siciliano. O corpo técnico do TCU que esteve presente em cada escola era composto de quantos profissionais? Uma pessoa, 2, 3, 4, 10 técnicos? Depois ele... Ou seja, então uma boa pergunta. Quantos servidores do TCU estiveram na escola no momento da visita? Me parece uma visita em cada escola do TCU. E seria importante nessa pergunta do deputado André Siciliano, também com relação aos fiscais da EMOP. Todos os relatórios da EMOP são assinados por 3 fiscais. Se a escola se lembra da presença de 3 fiscais de forma permanente na escola, ou se apenas um. Deputado da EMOP. Então, estamos perguntando TCU e EMOP, em cima da indagação do deputado André Siciliano. Deputado Chiquinho da Mangueira, por gentileza.
No microfone, só, por favor. Por gentileza, só para acrescentar, quando e quantos? Quantos nós já perguntamos? Quando? Quando? É. Quando nós temos o relatório, deputado. Mas não sei se eles vão se lembrar da data precisa. Nós distribuímos para todos os líderes e para todos os membros da Comissão de Educação o relatório completo do voto do TCU. Mandamos de forma digital o relatório amplo da ministra do TCU e mandamos também... Presidente. Sandra, só para esclarecer ao deputado. E mandamos também um relatório da EMOP e o do TCU. Então, ali tem a data. Presidente, uma pergunta importante, porque normalmente é praxe isso, né, até para que esses desencontros não aconteçam, é que se chame o fiscal. Né? A minha pergunta é o seguinte, se a fiscalização o fiscal do TCU foi junto com o fiscal da EMOP? Não, vocês vão responder. Nessa mesma pergunta, se em algum momento vocês tiveram a presença, ao mesmo tempo, de fiscal do TCU e da EMOP. Deputado Luiz Paulo, no microfone, por gentileza. Senhor presidente, eu queria incluir uma pergunta, porque vai ser objeto das minhas considerações técnicas mais adiante. O poder público, deputado André Correia e doutor Ícaro, ele tem um grave defeito institucional nas fiscalizações das obras, porque ele deveria exigir que os engenheiros fiscais tivessem a anotação da fiscalização, a ART, no CREA. Porque eu entendo que o responsável direto por todas as medições é o fiscal da obra e não o dirigente da instituição. Função dessa questão é que eu gostaria que Vossa Excelência perguntasse aos representantes das escolas se o doutor Ícaro Moreno Júnior, aqui à minha esquerda, esteve presente uma ou mais de uma vez em cada uma das 4 escolas. Ou seja, então, além da pergunta encaminhada pelos deputados André Correia, Chiquinho da Mangueira, a respeito da presença de fiscais da EMOP e do TCU, se em algum momento, nesta mesma pergunta, o presidente da EMOP, doutor Ícaro, esteve presente junto à equipe da escola, pode ter até estado num dia que a equipe não estivesse, mas junto à equipe da escola, doutor Ícaro Moreno. Deputado Paulo Ramos, por gentileza. Estamos juntando tudo para a gente dar celeridade aí. Mas nós não vamos concluir a CPI hoje aqui. Óbvio que não. Mas é uma coisa pequena, para cada direção, antes da intervenção, só esclarecer se a diretora foi eleita pela comunidade ou se a diretora é designada diretamente pelo secretário. Uma indagação do deputado Paulo Ramos, se a direção da escola, essa presente, foi eleita pela comunidade ou se foi indicada no processo de seleção da Secretaria de Educação. Eu indago aos senhores deputados mais alguma pergunta? Deputado Marcelo Freixo. Só porque isso vai aparecer depois, tudo isso que aconteceu foi muito noticiado, né? Isso teve muito debate público nos jornais e argumentos de todos os lados. Depois que essas notícias surgiram, o que aconteceu em cada uma das escolas? Depois das notícias, foram procurados, foram pressionados de alguma maneira, alguma coisa, o que aconteceu? E eu não estou nem perguntando por quem, enfim, não sei se é que aconteceu. Depois que isso se tornou público, como é que foi o dia a dia da escola? Bem, então me parece a última indagação, se após, deputado Freixo, se após esse noticiário todo, se a equipe diretora da escola foi procurada por algum servidor da Secretaria de Estado de Educação ou da EMOP.
pergunta, não vamos entrar no debate. Vamos ouvir, deputado André. Direito de pergunta encaminhada por Vossa Excelência, pelo deputado e por todos. Não, ninguém não está tendo pressão nenhuma. Os professores, diretores de comunidade ficarão 100% à vontade para responderem as perguntas. Bem, nós vamos então começar pela escola aqui em ordem, pelo CIEP de Sumidouro, né? Então, professora Cássia, e torna a falar os demais componentes do grupo aí, se tiverem bem à vontade, alguma complementação a fazer as informações da professora Cássia nesse encaminhamento feito aqui pela mesa. Professora Cássia, seja muito bem-vinda, está ligado, e fique bem à vontade, como se estivesse na sua escola, hein? Ok. O professor gosta de falar, né? Bom dia a todos. Foi um momento muito triste para a nossa comunidade escolar, porque a escola estava realmente muito bonita. Então, a escola, primeira pergunta, foi atingida pela tragédia. Eu tenho algumas fotos aqui, depois eu vou deixar com os deputados, que comprovam, né, o rio, ele saiu de um lado, do outro, e realmente quebrou os nossos muros, todas as partes baixas da escola foram atingidas. Então, tenho várias fotos que demonstram isso. Não tínhamos contrato nenhum antes, tudo que a gente fazia na escola era com verbas de manutenção repassadas pela CEDUC. Era uma escola que todo mundo que visita a escola, Corpo de Bombeiros, representantes da CEDUC, falam que é um dos CIEPs mais bonitos da região, né? A gente recebeu muitas visitas lá durante esses anos todos, e quem conhece a escola sabe do que eu estou falando. Inclusive, eu falei aqui para o deputado Conte, é o 5º maior IDEB, estamos entre as 5 melhores escolas do estado do Rio de Janeiro, da nossa Regional Serrana 2, é o maior IDEB da nossa região. E, assim, é uma escola que a gente cuida com muito carinho. E fomos realmente, depois de tudo, estávamos projetando um campo de futebol, tudo preparado para um campo society, e nunca vimos nada de tamanha catástrofe lá na cidade. Tinha um preservando que foi feito lá, quando um muro caiu, mas há muito tempo o contato já tinha sido feito com a CEDUC, nada mais. Então, não tinha nenhuma obra, nenhuma empresa lá realizando obra nenhuma. Então, se a empresa já estava na nossa cidade, na nossa escola, não se aplica a terceira pergunta, que foi feita pela casa. Se as escolas, né, se o CIEP 283 recebeu algum servidor do Estado de Educação na época da enchente, eu tenho foto aqui que mostra, além das catástrofes, no dia 21 de janeiro, porque a gente ficou ilhado, nem tinha telefone, o secretário Risolia, foi o primeiro contato que ele teve com a gente. Ele parou de helicóptero, debaixo de muita lama, com um cheiro muito ruim na escola ainda. Ele foi pessoalmente na nossa escola verificar tudo o que seria necessário. Então, no primeiro momento, o leito do rio, ele desviou o curso. Então, foi necessário a solicitação de um muro junto à EMOP, que o muro saísse até do lugar, que fosse feito 1,5 metro, mais ou menos, do lugar de origem dele, para dentro do pátio da escola. A gente chega a perder um período desse pátio da escola. Então, os engenheiros da EMOP, na época que chegaram lá, a gente falou isso tudo, o secretário viu. Muitas obras, a gente não pediu o secretário Risolia no dia da visita do dia 21, porque a gente não tinha noção da catástrofe. E a EMOP não chegou, eu falei isso para a Mônica, que foi a nossa fiscal, falei isso para o Ícaro também, depois eu vou falar aqui na época da visita, eles não fizeram essa visita emergencial, assim, logo na época da enchente. Porque eu tinha um contato com um arquiteto da EMOP, que era o que fazia o preservando anterior às obras emergenciais, que é o que a gente chama de preservando.
tá? Que é outro arquiteto. Então, a minha referência de EMOP era um outro fiscal. Eu liguei para ele e falei, vocês não vão mandar EMOP para consertar a minha escola? Ele disse assim, Cássia, agora a necessidade, por enquanto, vai demorar um pouco, porque são as ruas, as pontes, então vai demorar um pouquinho. Então, é onde eu trouxe umas fotos aqui, que depois eu quero explicar isso, porque vai ter essa pergunta com relação ao relatório do TCU, que eu, inclusive, mandei um ofício para o Ícaro, presidente da EMOP, para esclarecer a colocação da gente, porque não foi bem entendida pelos fiscais do TCU. Então, eu faço um ofício esclarecendo isso, porque o TCU perguntou para a gente quem limpou a escola. Então, eu respondo, quem limpou a escola foi a comunidade. Quem limpou a escola foi a prefeitura, que ajudou muito a gente. Foram empresários de Sumidouro que ajudaram a gente. Quem limpou foi a comunidade, teve empresários de Além Paraíba. Eu tenho isso tudo aqui em foto, vocês vão poder perceber. Professores limpando, meu marido, eu falei para o Conde ali, meu sogro está limpando. Então, a mãe dela, minhas irmãs que são professoras na escola, eu de bota, o professor que está aqui, pessoas da comunidade limpando a escola. Então, o primeiro serviço de limpeza da escola, para que as aulas começassem no dia 7 de fevereiro, foi realizado em mutirão pela comunidade escolar, pela igreja da qual eu faço parte, que foi feito um apelo na igreja, essas pessoas foram para a escola e nós limpamos a escola. Então, a pergunta do TCU, quem limpou a escola? Nós respondemos que foi o mutirão. Essa limpeza, nós lavamos, está tudo aqui comprovado. Essa limpeza da escola foi feita, quadra, pátio, tudo foi retirado pela comunidade. A prefeitura ajudou muito através da Secretaria Municipal de Obras. Tem as máquinas aqui. Pagamos um pouquinho com uma verba que a gente tem de manutenção de pequenas despesas, que a gente faz, que é sem nota fiscal, que é num relatório que a gente pode fazer. E até isso a gente falou para o Risolia na época, para o nosso secretário. E o secretário, na época, ficou assim, encantado, porque esse relatório que eu trouxe aqui também, eu entreguei em mãos do secretário, no dia 21 de janeiro. A escola estava suja, nesse pátio que seria feito o Campus Society. A lama foi colocada nesse pátio, mas os alunos começaram as aulas no dia 7 de fevereiro. Certo? Aí a EMOP... Isso. Aí houve o debate preliminar sobre as obras. Então, o secretário foi no dia 21, a gente pediu ao secretário a obra do muro, porque as crianças poderiam ficar fragilizadas na segurança, porque logo tem esse rio. Então, a gente pediu o muro. Logo depois, a gente pediu ao secretário, a nossa fossa entupiu, a nossa cisterna ficou poluída, teve que ser impermeabilizada. Então, várias obras foram surtindo, a necessidade de obra foi acontecendo depois. Tá? Deixa eu ver aqui. Os atestes, se a gente atesta as obras. Eu costumo dizer, eu nunca soube exatamente quais seriam as obras realizadas na escola. Eu sabia do muro, que o muro eu pedi, eu sabia da fossa, eu sabia da cisterna, essas coisas assim. E aí, em conversando com a fiscal da EMOP, ela ia passando, mas ter uma planilhado na mão, com as obras que seriam realmente executadas, eu nunca tive essa planilha. Tá? Isso eu nunca tive. A gente, eram muitas folhas. Eu lembro de ter assinado alguma coisa assim, mas chegava muito apressado e pedia para assinar alguma coisa. Com muito medo, eu acho que eu assinei alguma coisa. Mas não tenho noção, sabe? Pedia para assinar correndo. E uma, eu não estava na escola, ela assinou. Porque eu falei que a última medição eu não iria assinar. Porque a gente teve uns problemas com umas portas de banheiro, e tem até uns e-mails que eu troquei com Mônica, que era fiscal,
e falei que eu não assinaria porque as portas estavam de péssima qualidade, porque eu não entendo da parte técnica. E aí ela foi, conversou com a empresa e a obra foi refeita, e agora a obra, Ícaro teve lá na escola, viu que a porta está direitinho, os banheiros da gente são banheiros de qualidade. Então, de tanto, mas isso, eu olhar uma porta de alumínio, eu sei dizer, porque na minha casa eu tenho porta de alumínio, então eu posso falar sobre uma porta de alumínio. Agora, determinadas obras, eu não tenho conhecimento técnico, como o deputado falou ali, né, de medição, o diretor não tem como saber. Agora, uma porta de alumínio caindo quando um aluno abre, eu posso dizer, esse banheiro não está bem feito. Então, eu interditei o banheiro, né? Então, mas isso foi resolvido, o banheiro ficou interditado, a Mônica, a fiscal da Imop, resolveu, a empresa colocou o banheiro direitinho. Não, Pois, não. ainda Deixa para o final. Sobre a contradição do relatório do TCU. Como eu falei, o TCU chegou fazendo umas perguntas. Há essa contradição, eles colocaram que a limpeza foi feita pela prefeitura, no nosso relatório. A gente disse, aí na medição da EMOP, ela, né, porque aí, eu vou respondendo a outra pergunta, porque tem a ver. Depois da notícia publicada, se procurou. Mônica, pois não. Não, pode continuar. Olha, eu vou pedir aos deputados, deputado André, doutor Ícaro, nós estabelecemos aqui uma dinâmica, deixa as professoras responderem tudo. Se o deputado pois entender que falta alguma informação, para não entrar, não vamos aqui fazer o contraditório, não é esse o objetivo. Né? Não, mas aí eu vou falar. Por isso, vamos deixar a escola responder tudo. Por favor, professora. Eu tenho a foto para mostrar. Não, professora, por favor. Pode continuar, não precisa mostrar nada por hora. Continua. A senhora está falando entre a limpeza, retirada de entulho, prefeitura, por agora, gentileza. Exatamente nesse momento. Aí, o que é a contradição no relatório do TCU? Que nós entendemos, quando o TCU fez a pergunta da limpeza, nós entendemos essa limpeza para o dia 7. Foi isso que a gente respondeu. A limpeza das dependências para a aula começar. Mostramos as fotos para o TCU. E aí eles colocaram que foi feito pela prefeitura. Quando nós fomos, que a Mônica chegou para perguntar, mas a gente não fez a limpeza, eu respondi, vocês fizeram. Num segundo momento, vocês fizeram. Tanto que, seu deputado, Sim, André Correia, deputado André Correia. eu fiz um ofício datado de 26 de junho para o presidente da EMOP, dizendo que essa limpeza, num primeiro momento, foi feita pela escola e que, no segundo momento, foi retirado totalmente pela EMOP, pela empresa. Então, era isso que eu iria esclarecer, que eu falei, que eu estaria tirando, né? Foi colocado como entulho no campo, né? E depois a empresa fez a retirada. Agora, respondendo também a questão do deputado Luiz Paulo, dizer se a quantidade que está no relatório é essa, eu tiro o meu chapéu, porque eu não sei se aquilo que está no relatório não compete a mim julgar. Pode continuar, professora. Ok? Contradições do relatório. Estava no relatório porque o TCU perguntou para a gente sobre uma portinhola da cisterna. Nós falamos que não trocou a portinhola. Isso foi uma contradição. Aí, roda para cá, roda para lá, na hora que a gente conversou com a fiscal da EMOP, ela falou, não, mas se foi feita uma obra, a gente tirou para fazer a reforma. Eu falei, então você troca, foi feita uma reforma. E não uma substituição da reforma. Coloco isso aqui nesse ofício também que eu encaminho ao presidente da EMOP. Uma reforma de uma portinhola é uma coisa, uma substituição de uma portinhola é uma coisa completamente diferente. Outra coisa do TCU que deu contradição, retirada e assentamento de vaso sanitário. Porque a gente não entende muito bem esses dados da EMOP. Item 1, esses itens. Então, na hora da pergunta, o que a gente entendeu? Que os vasos teriam sido trocados.
Então, nós informamos ao TCU, não houve substituição de vaso sanitário, não houve. Não quebrou nenhum vaso sanitário. A gente estava ali, quem fez a limpeza vocês vão observar aqui, quem fez essa limpeza toda foi a gente. Quem desobstruiu as galerias do CIEP foi a comunidade. Em nenhum momento a EMOP fez desobstrução das galerias. Vocês vão observar isso daqui nas fotos. E aí nós colocamos, e falamos isso ao TCU. Só que aí eu coloco no ofício, por um lapso, a informação fornecida ao TCU foi em função de má interpretação, porque pensamos na substituição da peça. Porque aí a fiscal já explicou para a gente. Nós retiramos, desentupimos, porque deu muita lama, e fizemos a recolocação da peça no lugar. Óbvio, pode ter acontecido sim. Primeiro, toda essa parte da escola, tem uma foto aqui que mostra, foi interditada, nós não tínhamos acesso. Foi colocado uma tela vermelha, laranjada, a EMOP interditou. Funcionário, aluno, ninguém tinha acesso. Então, fez-se a obra nos vestiários. No dia que essa obra ficou pronta, diretora, a obra está pronta, vem ver. Porque a obra está... Aí mostrou, pintadinho, as portas trocadas, tudo direitinho. Então, esse tipo, substituiu o vaso, trocou, desentupiu, colocou, perfeitamente. Ela falou que colocou, que desentupiu, tinha toco, era muito toco de árvore, era muito entulho, isso, raízes. Logo depois, no final de 2011, eu tive que acionar a EMOP novamente, não por conta desse emergencial, já num novo contrato chamado Preservando, porque deu entupimento na escola, encontraram cadeiras dentro dessas galerias, porque a limpeza foi feita pela comunidade. É óbvio que tinha muita coisa que não teria sido tão bem limpa. Então, se encontrou ainda muito entulho dentro dessas coisas da escola. Mas aí já foi outro contrato, não tem nada a ver com o contrato da EMOP com o emergencial. Emergencial é uma coisa, Preservando é outra coisa. Quantos servidores do TCU? 2. Um homem, que eu não sei o nome, e uma mulher. Não precisa identificar, tá? só se tiveram lá os servidores. Estiveram presentes com fiscais da EMOP? Não, em nenhum momento. Porque até se tivessem tido junto, esse tipo de informação não teria, não precisava ter chegado a esse ponto. Uma coisa que... ganhar mídia numa coisa tão, às vezes, que poderia ter sido resolvida de uma maneira mais prática. Da EMOP, eu lembro muito da Mônica e aquele... Wagner, o nome dele? Wagner, né? Acho que Wagner. Eu lembro desses 2. O presidente da EMOP esteve no CIEP... Teve no segunda-feira, né, Ícaro? Inclusive, assim, gostei muito. Tá aqui, não é porque estou na presença, mas conversando. Teve segunda-feira agora? Segunda-feira agora. Okay. Se eu fui eleita ou indicada pela SEDUC, eu tem 9 anos, eu fui diretora, ela entrou por processo de indicação, na época que a SEDUC tinha processo de indicação, era indicado 3 nomes, aí eu fui diretora adjunta dela, ela saiu e eu fui indicada pelos professores e funcionários da escola. Então, não fui indicada pela SEDUC, fui indicada pelos professores e funcionários da escola para exercer o cargo, a função de diretora da escola. 4 de adjunta e vou fazer 5 como geral. As 2 estão juntas há 9 anos. As juntas estamos há 9 anos. Um absolutismo quase. Mas já vamos sair. Já estamos fazendo uma transição. Só para descontrair, hein? Professora, por favor. O outro Professora, faltou aí uma pergunta. Além do professor Risolia, a senhora se referiu ao professor, se ao longo desse processo todo, servidores da SEDUC acompanharam. Rede física, como a gente tem uma rede,
Casa do Caseiro, em cima da biblioteca, a gente estava querendo fazer um centro odontológico lá, porque o nosso centro odontológico acabou com a enchente. Então, a gente entrou muito em contato com a rede física da SEDUC para poder fazer essa intervenção na casa Isso, acima. que ela não saiu Mas não é ainda. a pergunta, se ao longo desse processo, Então, todo, aí como que teve entra. o funcionário da EMOP, teve Isso, alguém da SEDUC teve. Essa acompanhando? equipe da rede física teve lá, tirou foto, inclusive na época dessas portas de alumínio que eu falei, eles viram a porta de alumínio numa qualidade ruim, tiraram fotos e verificou as obras da enchente. A equipe da SEDUC acompanhou. Tiveram funcionários da SEDUC lá ao longo... teve uma visita da rede física da SEDUC na escola. Obrigado. Teve uma visita. E uma última pergunta, deputado Marcelo Freixo. A senhora já respondeu em parte, doutor Ícaro esteve lá segunda-feira, mas além do doutor Ícaro, mais alguém? Teve. Assim que saiu a notícia, a Mônica, que foi a fiscal que mais acompanhou, teve lá, até em função, assim, para entender as respostas que a gente deu ao TCU. Que foi o que eu falei, Mônica, eu detesto injustiça. O que a gente falou, que porventura, até porque está no relatório do TCU, que a limpeza foi feita pela prefeitura. Não foi. É o mutirão, assim, e a gente assinou. O problema é que fez o relatório e a gente ainda assina o relatório, né? Eu tenho fotos, aí mostrei as minhas fotos todas, falei, tudo que eu tiver que falar, aí eu ainda fiz um ofício ao Ícaro, justamente para, por um lapso, colocando o que a gente entendeu na época da pergunta, foi feito isso, para que ficasse esclarecido o que realmente foi feito, porque teve obra realmente na escola e obras de grande porte. E aqui a gente não está citando impermeabilização de prédio, foram muitas obras realmente realizadas no CIEP. Bem, eu indago aos senhores deputados. Antes dos deputados, eu perguntaria à professora Audiceia, ao professor Márcio e à dona Vanusa se gostariam de complementar alguma informação, professora Cássia. Não, concordam integralmente. Senhores deputados, alguma pergunta complementar? Deputado Luiz Paulo, no microfone, por gentileza. Não é uma pergunta, senhor presidente, é uma solicitação. Pois não. Se a professora Cássia Patrícia Gonçalves pode encaminhar a Vossa Excelência cópia dos ofícios que ela fez para o doutor Ícaro e do relatório fotográfico que ela possui. Ok. Caminhará, eu passaria para os senhores deputados. Eu não sei se, lembrando, senhores deputados, senhor Luiz Paulo, eu não sei se naquele CD que mandamos com todo o relatório do TCU, o completo, se não tem ali a questão das fotos. De qualquer maneira, a professora Cássia vai encaminhar e nós encaminharemos aos senhores deputados. Deputado Chiquinho da Mangueira, o microfone, deputado. Posso complementar? Pois uma não, questão? professora. No relatório que eu falei das discrepâncias do relatório do TCU, fala do muro, que o gradil está pintado, né? O muro está pintado, e se tem pintura. Aqui nesse relatório, eu coloquei também essas questões, né? O gradil não está pintado, tem foto atual desse gradil que não está pintado, do muro também sem pintar, e dessa casa do caseiro, que é do aluno residente, também sem pintar. Então, são fotos atuais. Tá ok? Deputado Chiquinho. Só para perguntar à professora, quem realmente removeu o entulho? No segundo momento, foi a empresa. Porque o que aconteceu? A gente lavou a escola toda, tirou o entulho e levou para esse campo, empurrou para esse campo. Aí, a prefeitura até tirou um pouco, realmente, mas, no segundo momento, quem limpou a escola e tirou o muro quebrado, pedaços de muro, árvore quebrada que veio com a enchente, foi a EMOP. Você se sentiu bem atendida com tudo que foi feito na escola? Assim, acho que por conta, até porque eles tiveram problema de demorar pagamento, mas aí não compete a gente, depois, no final das contas, o muro foi bem feito, a gente não tem que reclamar, a impermeabilização, o serviço que foi executado, assim, de uma forma geral, tá E a atendendo. empresa Obrigado. foi a Menezes Almeida Menezes Engenharia Almeida. ao longo do processo todo. Isso. Menezes Almeida Engenharia. Deputado André Correia, deputado André Siciliano, por gentileza. Aí está o microfone, André. Falar com a professora Cássia, eu já tive a experiência de passar por um enchente no município onde eu fui prefeito, por 2 mandatos,
E quando ocorre uma tragédia como essa, e aconteceu lá algumas, no decorrer dos 2 mandatos que tive como prefeito, você mensura um dano, discrimina, e quando você faz uma contratação emergencial, ou de que forma for, no decorrer da obra ou da limpeza, você acaba se deparando com outras necessidades que não estavam especificadas ali naquele primeiro momento. A pergunta é se aconteceu isso especificamente na sua escola. Se você demandou uma coisa, ou se demandaram os técnicos da EMOP, agora mesmo a senhora falou que a galeria teve que fazer depois uma limpeza com recurso próprio lá, mas teve que acontecer, Outro tinha projeto. cadeiras, de outros projetos, eu entendi. Então, se esse relatório preliminar que demandou possivelmente emergência, né, por parte da EMOP, se no decorrer das obras foram necessários outros complementos. Foi porque, por exemplo, a fossa só veio a entupir meses depois. Enquanto a obra estava acontecendo, o muro, né, que o muro foi o foco deles. Aí, assim, eu lembro que o que aconteceu? Eu mandei um e-mail para o secretário, ficava acho que em R$ 6.800, e aí eu estava pedindo até para sair, o secretário. Eu falei, secretário, não aguento mais, a pressão está muito grande. Aí ele falou assim, não, eu vou ligar, acho que é Fernando, alguém da EMOP chamado Fernando. Aí ele falou assim, eu vou ligar para o Fernando e ele vai resolver isso para você. Aí esse Fernando ligou para o Ícaro, eu acho, e pegou essa autorização. Então, quer dizer, o desentupimento da fossa não foi previsto pelo fiscal da EMOP num primeiro momento. Isso entrou depois. E a impermeabilização da cisterna também não, porque a vigilância sanitária que fez um teste da água depois e verificou que a água estava ficando contaminada. Então, teve que fazer essa impermeabilização depois. Obrigado. Passa para o André lá. Deputado Luiz Paulo indaga, professora Cássia, o prazo de execução dessa obra. No relatório, ela diz que foi concluído em 24/7/2011, ou seja, em julho de 2011, a escola estaria toda pronta e entregue à comunidade nas suas intervenções contratuais. Procede isso? Mês de julho de 2011. Não. Minutinho, por favor, por favor. Porque a gente fez a festinha e teve que tirar as coisas de lá. A senhora se lembra o mês, mais ou menos, que acho as que obras... agosto. Pode falar no microfone? Agosto. Agosto de Deve ter sido 2011. agosto. Eu não lembro com muita certeza. Tá, mas agosto, tá bom. Deputado André. Presidente, só fazer uma constatação. Eu acho que esse depoimento ele é muito elucidativo para a gente entender o nó da contradição, né? Porque no momento dessas contradições, se o entulho foi retirado ou não pela EMOP, se o vaso foi reassentado ou não, se a portinhola, que o Luiz Paulo aqui me falava que custa R$300, sei lá, o Luiz Paulo me deu um chute aqui, se a portinhola foi trocada ou se a portinhola foi reformada, essas contradições fizeram o TZU usar um instrumento que se chama glosar, ou seja, ele não aceitou essas despesas. E esse glosar, num segundo momento, se transformou em obras fantasmas na imprensa. Então, eu quero só chamar a atenção desse ponto, né, porque foram essas glosas que o TCU fez de não concordar com essas obras, ou seja, um formato dessas, obviamente, ouvidas diretoras, e essas glosas geraram a informação de se não ter feito obras, né? Então, quero chamar a atenção desse ponto, porque esse vai ser o ponto central do debate que nós vamos fazer ao longo de todo esse processo. Eu pediria aos senhores deputados, abrir a palavra ao deputado André Correia. Nós aqui pactuamos uma disciplina no trabalho de perguntas. As considerações, deixar para o final, depois que as escolas apresentarem aí as suas respostas, reflexões, os deputados farão as suas indagações. É só uma constatação, é só para ajudar as pessoas a refletirem. Eu compreendi, mas já tem outros deputados em cima da sua contestação, queria que fazer a sua contestação. Enfim, eu preferia que fosse ao final, já para que pudéssemos dar objetividade aqui ao nosso encontro. Se for pergunta. Deputado Paulo. Eu sou disciplinado, né, presidente? Eu sou militar, então eu cumpro ordens. A senhora, no início da intervenção, a senhora disse que praticamente a direção da escola
ficou excluída de uma participação efetiva no acompanhamento das obras. A senhora entende que se tivesse havido um entrosamento entre a direção da escola e a EMOP, no sentido assim, da direção da escola também contribuir com a fiscalização e com o acompanhamento da realização das obras. Se isso tivesse acontecido, o desencontro de informações teria sido menor ou não existiria? Mas não entendi. Porque quando o fiscal ia lá, a gente até ia junto com o fiscal. A senhora disse que a senhora não recebeu sequer a planilha. A obra. Tá, a senhora praticamente estava ali como diretora da escola, aguardando a conclusão dos trabalhos. A senhora não teve efetivamente, mesmo sendo órgãos do Estado, a senhora ficou completamente excluída. Não, Paulo, esse tema é forte. Deixa eu concluir. A senhora acha que isso pode ter gerado todo esse desencontro de informações? Isso. Senhor presidente, Cássia, já está claro para a comissão? Óbvio, André, presidente, só um minutinho, já, em cima do... Já está claro para a comissão, e foi uma reflexão que fizemos no início. Não há a prática. Essa pergunta... Não, eu acho que a gente pode aprimorar, mas eu só o adjetivo do deputado Paulo Ramos é forte, excluída. A diretora ficou excluída. Tenho certeza, a presidência não considerou. Olha cá, doutor Ícaro, já ficou claro aqui para a presidência da Comissão de Educação